Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, que seus familiares também estejam. E nós vamos abordar aqui a linguagem de programação C. Nós vamos começar desde o início, abordando o conteúdo em módulos. Esses módulos serão compostos de vários vídeos de curta duração, de 15 a 20 minutos no máximo, para não ficar cansativo. Vocês vão assistindo esses vídeos à medida que vocês tiverem tempo, disponíveis, vão poder também revê-los. Vai estar tudo gravado e disponível no YouTube. Em breve eu vou fazer upload de todos eles. Eu vou gravando aos poucos aqui, preparando o conteúdo. E hoje nós vamos falar um pouquinho já sobre esse nosso curso com módulos. Vou apresentar o conteúdo para vocês. Tá? E nós vamos ver nesse conteúdo eu também vou apresentar alguns ambientes de programação. Eu já vou falar para vocês como fazer o download do ambiente de programação. Vejam que um ambiente de programação é o que a gente chama de IDE, que seria a interface onde você vai construir seus programas. Eu vou usar aqui o CodeBlocks, mas vocês vão poder usar tanto o CodeBlocks como o DevC++, eles são muito semelhantes. Os dois são ferramentas gratuitas, open source, significa que vocês têm acesso total ao código do compilador. E a primeira coisa que já vamos começar é explicando um pouquinho da linguagem C. Na verdade, o que é essa questão de compilador, como que você faz para instalar os programas. É necessário que vocês tenham o compilador instalado no ambiente do seu sistema operacional. O IDE não é o compilador em si, mas ele é um ambiente, ele é uma interface, onde você constrói o programa e chama o compilador. Inclusive, em algumas situações, você tem que dizer qual é o caminho. E a maneira mais fácil é você usar, então, a ferramenta para já instalando o compilador. Claro, se não tiver, ele vai instalar. Se tiver, vai fazer o update. Seria atualizar, e tem versões novas. Eu vou mostrar agora da onde vocês vão tirar os compiladores. E antes disso, só apresentar para vocês, então, a questão dos módulos. Tá? Então vejam o seguinte, o que nós vamos ver aqui? Nós vamos ver na linguagem C esse nosso conteúdo aqui, que seria basicamente, os módulos são vários vídeos que vão compô-los. Então, no módulo 1, que seria esse da aula de hoje, o começo deles, o aspectos da linguagem C e o ambiente de programação do CodeBlocks. Eu estou falando do CodeBlocks porque é o que eu vou mostrar aqui, mas eventualmente, se necessário, vocês vão baixar o DevC++, e eles são muito semelhantes, tá? Bem parecidos. Nós vamos falar os tipos de variáveis, operadores matemáticos e o conceito de módulo. E esse módulo aqui, na verdade, é o módulo de um número, que ele retorna o resto da divisão do número por um divisor. A gente vai ver que isso é muito útil em vários tipos de programa que a gente vai construir. Então esse aí é o módulo 2. O módulo 3 são estruturas de seleção simples. Tá? Então, se determinada condição for satisfeita, o computador faz isso, senão ele faz aquilo. Então você vai ter estruturas de seleção que vão dizer para qual caminho deve ser seguido. Então, por exemplo, se um número for par, escreva par. Se não, escreve ímpar. E assim por diante. Então, para descobrir se um número é par ou ímpar, a gente vai ver depois, mas a gente vai usar o conceito de módulo, por isso que já está no módulo anterior. Módulo 4, estruturas de seleção encadeadas e switch case. Então seriam vários ifs um dentro do outro, a gente chama isso de ifs aninhados. Se na verdade, por exemplo, o aluno tem nota maior ou igual a 7, e na verdade, faltas menor, então a gente pode fazer se também um outro if, se faltas for menor que 75% do número de aulas dadas, então ele está aprovado, e assim por diante. Então um if dentro do outro, tá? Seria uma solução de seleção encadeada, tá? Ou com switch case. Tá? Por exemplo, eu quero saber se determinada letra é uma vogal. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou comparar aqui switch, vogal, por exemplo, e vou ler a letra. Então, switch letra, por exemplo. Switch, a letra digitada é um A ou um B, ou algo parecido, e ele vai determinar se case seja A, case seja I, I, O, U, Então, caso A, caso B, caso E,
caso I, caso O, caso I, voltando de novo, caso U, na verdade. Se for um desses daí, ela é uma vogal. Caso contrário, vai ser uma consoante. Tá certo? Então, o switch case é quando você tem bastante opções para selecionar. Tá? Então, a gente vai ver esse tipo de coisa, né, para determinar simplesmente uma letra, né, se ela é vogal ou consoante. Pode ser uma coisa bem simples. Né? Você só tem 5 vogais, então você vai testar 5 vezes com switch, né? Switch a letra que você quer, e caso seja A, B ou C, caso seja A, E, I ou U, né? Então você vai ter aqui que é uma vogal. Então, estruturas de seleção com E e OU, quando você tem duas condições para serem satisfeitas. Por exemplo, E, um exemplo clássico seria o aluno, para ser aprovado, precisa ter uma nota maior ou igual a 6 e faltas menor ou igual a 75% do número de aulas dadas. Então, tem duas condições. Então, tem esse E aqui, porque as duas condições têm que ser verdadeiras para que seja aprovado. Tá? E o OU pode ser satisfeito uma condição ou outra. Tá? Então, se, né, determinada condição for satisfeita ou outra determinada condição for satisfeita, qualquer uma das duas sendo satisfeita, vai ter, então, resultado em verdadeiro. Então, ele vai executar aquilo que está sendo pedido. Tá? Nós temos, então, estruturas de repetição com o while. Enquanto uma determinada condição for verdadeira, ele vai ficar repetindo, fazendo aquilo ali. Tá? Então, por exemplo, uma contagem regressiva. While, né, número maior que zero, maior ou igual a zero, na verdade, ele vai repetir decrementando 1. Então ele vai fazer número igual a número menos 1. Então ele vai começar com 10, 9, 8, até chegar em 0. Então o while é enquanto uma condição for satisfeita, ou seja, o número for maior que 0. Então ele vai decrementar 1 e vai fazer uma contagem regressiva, por exemplo. Módulo 7, né? Nós teremos então estruturas de repetição com do while, a mesma coisa. Só que um testa no início, o outro testa no final. Tá? Então o do vai testar no final. Ele vai fazer do faça, né? Faça enquanto uma condição for verdadeira, while, né? Tá certo? Então nós teremos estruturas de repetição com for, também, que é outra característica. Nós vamos ver então quando que é melhor usar um, quando que é melhor usar o outro. Tá certo? Tem uma setinha aí. Conceito de vetores e matrizes. Então, um vetor, na verdade, é uma estrutura que tem várias dimensões para se colocar conteúdo, mas é uma linha. Né? Matriz, ela é bidimensional. Tá? Então, vetores e matrizes. Vetor, então, uma linha só. Matriz, ela tem linha e coluna. Vetor só tem linha. Então, vetores numéricos são vetores com números. Matrizes numéricas, a gente vai ver. Depois a gente vai partir para strings. Então, primeiro vai trabalhar com números, para depois trabalhar então com letras, strings. Strings, então, nada mais é do que o quê? Um conjunto de letras, né, que formam uma palavra, seria o que a gente chama de vetor. Um vetor de letras é uma string, tá certo? E nós temos funções de strings. Então, funções seriam o quê? Trechos de código já pré-programados, são, na verdade, parte da biblioteca que você já tem na linguagem C, onde você tem algumas funções que vão, por exemplo, comparar se uma string está igual a outra. Né? Então você vai comparar strings, você vai ver, por exemplo, o tamanho de uma string e assim por diante. Descobrir o tamanho de uma string, o tamanho de uma palavra digitada e assim por diante. Nós vamos também trabalhar com funções, onde nós vamos construir trechos de código que vão estar fora do programa principal. Tá? Então esses trechos de código fora do programa principal, eles podem ser chamados sempre que a gente precisar deles. Então, em vez de eu ficar reescrevendo um trecho de código, toda vez que eu precisar daquele trecho de código, eu só chamo ele. Tá? Então, isso aí é uma função. E nós vamos ver também a questão de arquivos. Como é que eu faço para gravar um conteúdo num arquivo, tá certo? E recuperar depois, então, usando a linguagem C. Uma coisa interessante de falar da linguagem C, que nós vamos abordar aqui, do ambiente a gente vai falar, então, do ambiente de code blocks, nós não vamos usar janelas, nós vamos usar uma interface de comando, na verdade, que vai gerar, então, a gente vai compilar o programa, tal, ele vai aparecer uma telinha preta com o conteúdo. Isso não quer dizer que na linguagem C você não possa programar
visualmente. Então, que tem um Visual C++, por exemplo, tá? Que seria o ambiente gráfico, então. Só que nesse módulo, né, nesse sistema que nós estamos aprendendo aqui, então tudo que você aprender aqui, na verdade, vai ser útil mais para frente. Isso aqui é a primeira parte, né, não quer dizer que a linguagem C seja arcaica, né, que não tenha a parte visual bonita, que você não possa fazer janelas com botões e assim por diante. Ela tem essa parte também avançada, só que nós vamos programar, na verdade, essa parte inicial aqui, toda com o prompt de comando. Então a nossa telinha vai ser uma telinha preta, não vai ser muito bonita, mas não quer dizer que a linguagem não tenha recursos para esse tipo de coisa. Então essa parte seria um módulo, né, seria, digamos assim, para um outro curso, né, que não faz parte da ementa do que nós temos programado aqui, tá, que seria a parte visual do C, onde você vai controlar janelas, então você vai dizer qual é o offset da sua janela, em que parte da tela que você quer que abra essa janela, qual é o tamanho dela, quais são os botões que você vai colocar lá dentro, vai associar botões. Então isso você tem daí já outro ambiente, mas tudo que você aprender aqui vai ser útil, né, para ser usado então também no ambiente visual gráfico, né? Então isso não tem problema nenhum, né? Então nós vamos abordar aqui, antes de eu começar a abordar aqui, né, o módulo 1, já essa primeira parte, eu quero falar um pouquinho da linguagem em si, né? Então, já que também faz parte né, da nosso conteúdo aqui, falar um pouquinho das características da linguagem. A linguagem em si, eu já vou falar para vocês, ela é extremamente enxuta. Ela, na verdade, tem no seu código principal, digamos assim, aquilo que você, quando você compila um programa, só o básico que a linguagem necessita para se tornar operacional, né? Então, deixa eu ver aqui, no caso, isso. Faltou um detalhezinho aqui que eu queria comentar com vocês. Vamos ver se está certo aqui a minha transição de tela. Tá? Bom, quando a gente fala de linguagem, né, algumas linguagens elas são compiladas, né, então vamos pegar aqui, deixa eu ver se dá certo. Não deu. Tela cheia. Eu que fiz bobagem aqui. Na verdade, agora sim. Tá? Então nós estamos falando aqui, estamos vendo nosso site da UTF-PR, por exemplo, e a gente fala muito de linguagem de programação, linguagens, né, diversas e assim por diante, e eu queria falar para vocês que algumas coisas são interpretadas, tá, e outras são compiladas. Qual é a diferença de uma linguagem interpretada para uma linguagem compilada? A linguagem interpretada ela tem um ônus de cada vez que você precisar executar aquele trecho de código, ele tem que carregar todo o trecho de código. Por exemplo, uma página web, ela é, na verdade, um conteúdo interpretado pelo browser. Né? Se a gente vier aqui, por exemplo, clicar numa parte em branco aqui qualquer do nossa página aqui, né, do nosso site aqui da UTF-PR, e pedir para exibir o código-fonte da página, ele é um código-fonte todinho interpretado, ou seja, você, toda vez, o que você acessar, por exemplo, o site da UTF-PR, você recebe esse código aí no seu browser. Tá? Então, o browser é responsável por ir lá, pegar as figuras, montar, então você faz um download da página, todas as figuras, mas o código, né, o que é montado, na verdade, é esse código que está aqui, ó. Tá certo? Isso aqui é mostrado para vocês no seu browser. Tá? Então, qual é o conteúdo aqui? Então, o site name, por exemplo, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, é isso aí que vai aparecer aonde? Aqui em cima, na abinha que está lá em cima. Tá certo? Então, nessa abinha que está lá em cima, né, Universidade Tecnológica, até tem o título, na verdade, onde que ele está? Então, ele tem, isso aqui são os metas, na verdade, mas tem estilo, tal, title, tá aqui, ó. E esse título aqui é esse que aparece na abinha aqui em cima. Tá certo? Quando a gente coloca o conteúdo lá. Ó. Então isso aqui é interpretado. Tá? Diferente, por exemplo, de um programa em linguagem C.
né? Se eu pegar um programa em linguagem C, ele vai ser traduzido, né? Você vai criar um... Então vamos pegar aqui o CodeBlocks, por exemplo, né? Que é esse nosso ambiente de programação. Eu já vou explicar um pouquinho sobre ele, né? Mas, por exemplo, quando você cria um programa novo aqui, o empty file, e salva esse programa, ou compila o programa, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um programa que não faz nada. Main, né? Abre e fecha, tá? Eu já vou explicar toda essa estrutura aqui. Esse programa não faz nada, ele está vazio, tá? E eu vou, na verdade, salvar o programa. Então eu vou clicar aqui nesse disquete, que é uma coisa histórica, né? Isso aqui é um desenhozinho de um disquete, tá? Isso aqui são vários disquetes, salvar tudo, né? Então, na verdade, esse símbolo permanece até hoje. Por quê? Porque é uma condição de compatibilidade. Se eu desenhasse um pendrive aqui, as pessoas não iam conseguir entender. O disquete aqui, então, para a gente que é da área de programação, é quase uma obrigação de pelo menos saber que existiu, né? Então, eu vou clicar aqui em Save, tá certo? Vou salvar aqui no disco C, não. Vou salvar aqui no disco, vou salvar esse programinha aqui, no disco D, tá? Em UTF-PR, eu vou criar aqui uma DNP, e aqui, por exemplo, eu vou criar um programa chamado exemplo. Exemplo.c. Ok? Salvar. Ok, salvei o programinha. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou compilar o programa. Bom, o que ele vai fazer? Nada. Então, eu vou dar um build and run aqui, ó. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui, ó? Nada, né? Pronto, o programa foi compilado. Isso aqui é para mostrar para vocês o seguinte, que lá no meu... foi criado um exemplo.exe que não faz nada. Mas isso aqui é um programa que está em código de máquina. Ou seja, eu não preciso mais interpretar, né, eu não tenho mais o ônus de ter que gastar tempo interpretando cada um daquelas linhas de comando que estão aqui, por exemplo, nesse site do TFPR. O browser é responsável por interpretar cada uma dessas coisas que estão aqui. Então, por mais que você tenha browsers que são rápidos, tal, eventualmente, dependendo da quantidade de coisas que tem na página, você pode ter uma lentidão, né, porque ele tem o ônus de ter que, cada vez que se chama uma página, interpretar isso aqui. Existem linguagens, então, eu estou falando aqui do browser, é uma situação parecida. Diga-se de passagem, essa linguagem aqui que o browser usa se chama HTML, tá? Que é Hypertext Markup Language, né? Na verdade, linguagem de marcadores de texto, que na verdade tem esses marcadores aqui do tipo meta e assim por diante, são um script, por exemplo, tem algumas coisas que estão sendo rodadas aqui, né, alguns scripts. Esse script aqui é uma linguagem de programação, está escrito em JavaScript, e vocês vejam que, por exemplo, isso na verdade é interpretado. Então toda vez que carregar a página, ele vai ler esse linha por linha aqui rapidinho e vai executar o que está aqui dentro. Assim como ele vai montar e exibir o site, que é esse site que está aqui. Tá certo? Então todo esse site aqui, na verdade, apesar de você usar ferramentas que constroem sites, eles constroem sites, mas geram um código por trás. Tá certo? Então, uma página web, você faz sempre um download de todas as figuras e também do código fonte da página, e ela é montada no computador de destino. Tá? Então essa é a característica de uma linguagem interpretada. E uma linguagem C, na verdade, que tem aqui, a característica dela, deixa eu até voltar aqui no... Estava falando aqui, ó, isso aqui, a característica dela é que nós temos, por exemplo, ele criou um exemplo.c, tá? Que é o linguagem, aquele código que eu salvei primeiro, que está em linguagem de programação, e ele, quando eu mandei compilar, ele traduziu isso para uma linguagem de máquina. Ou seja, já está traduzido, está em código, na verdade, executável. A gente chama esse programa, esse exe que está aqui, de executável. Então, uma coisa importante para você, como programador, é habilitar a exibição. Você vai nas preferências do Windows e habilita para que ele te mostre, na verdade, a extensão dos arquivos. Tá certo? O Windows tem a mania de fazer coisas para leigos, né? Então, ele esconde isso aqui, ele acha que você não... Né, tem certas coisas que são desnecessárias, mas a extensão diz qual é o tipo de arquivo. Então você tem um arquivo do tipo exemplo.objeto, a gente não vai usar ele para nada,
tá? Mas tem o arquivo executável, que também não faz nada, porque eu não pus nenhum comando lá, mas que é o exe, tá certo? Então, uma característica da linguagem C é que ela é compilada. Ou seja, você escreve aqui o código, você chama código-fonte, você salva, ele vira código-fonte com extensão .c, né? E, na verdade, quando você mandar compilar o programa, que é build and run, build é construir, seria, na verdade, essa engrenagemzinha aqui é build, e ele compila o programa, ele transforma isso aqui num código em linguagem de máquina. Tá? E o run, na verdade, não vai fazer nada, o programa vai rodar, só que ele não faz nada, ele não tem nada, na verdade, só tem, né, uma instrução aqui dizendo que tem um programa, mas está vazio dentro, então não tem nada aqui dentro do programa. E eu vou explicar depois o que é essa estruturazinha aqui que a gente criou. Tá? Então, para a aula de hoje, eu queria mostrar para vocês o ambiente de programação. Tá? Antes de eu falar aqui do CodeBlocks, eu vou... Até fechei o CodeBlocks, era desnecessário fechar, mas eu vou deixar ele aberto aqui de volta. Tá? Eu quero falar para vocês aqui, voltando, vou fechar aqui o site do TFPR, tá? E vou falar para vocês o seguinte: vocês têm dois ambientes, IDEs que a gente chama, seriam ambientes para você fazer programa, criar programa, e alguns deles já vêm com o compilador. Então, por exemplo, se vocês forem no site do CodeBlocks, todos os ambos aqui, na verdade, são mantidos por entidades, são grupos de pessoas, até inclusive são programadores do mundo inteiro, então não existe, na verdade, são equipes que mantêm esses compiladores, eles são gratuitos, muitas contribuições são dadas de forma voluntária, são alguns códigos, trechos de códigos o pessoal coloca, bibliotecas e tudo mais, o pessoal coloca gratuitamente, tá? Então você tem esse ambiente chamado CodeBlocks, né? Ele tem, na verdade, até um modo visual aqui, que a gente não vai usar, mas eu vou mostrar depois para vocês. Tá? E tem o Dev C++. O Dev C++ ele andou parado por uns tempos, porque todo o trabalho aqui é voluntário, então é tudo gratuito, e o pessoal tinha parado de atualizar, mas agora eles já voltaram a atualizar o Dev C++, ele está com novas versões aqui, tá? E veja, ele funciona então desde o Windows 95 aqui, tá? Precisa só de 32 MB de RAM, né? E na verdade roda em qualquer ambiente. Então tem o Dev C++ e tem o CodeBlocks para fazer download. Quando vocês vão então em downloads, na abinha do download, vocês vão achar aqui esses várias versões aqui, e eu diria para vocês o seguinte: a versão que tem o compilador é essa que tem o MinGW, tá? E quando tem o setup, ela já tem um instalador junto. Então ela já instala para você tanto então assim, no admin, na verdade, .exe aqui, na verdade, ele vai direto aqui sem administrador, mas seria interessante você ter permissão de administrador dentro do seu próprio computador. Então, esse MinGW aqui é o que já tem o compilador, né? Ele vai instalar, na verdade, o ambiente já com o compilador C, né? E assim por diante. Então tem... Aqui eu recomendo aqui a quarta opção, tá? Então já funciona tanto no Windows, desde o Windows XP aqui, esse aqui desde o Windows XP até o Windows 10, tá? Então as versões tem a versão para Linux, para Mac, né? E vocês podem instalar aqui então já com o compilador. Vejam que ele vai pedir permissão muitas vezes de administrador para instalar certas coisas dentro do Windows, como o compilador de linguagem, né? E no Dev C++, a mesma coisa. Se por acaso vocês tiverem problema lá com o CodeBlocks, algumas pessoas tiveram problemas, eventualmente, então ele é um software livre, né, eventualmente o CodeBlock, o Dev C++ vai funcionar. A diferença é que o Dev C++ só tem para Windows. Né, o CodeBlocks tem para linguagem, tem para o Linux, tem para o Apple e assim por diante. Então, o CodeBlocks, na verdade, o Dev C++ é só para o... Né, ele aceita doações aqui, então tem até... Você pode fazer uma doação, porque na verdade é uma equipe que trabalha voluntariamente para desenvolver esse ambiente. Tá? Então já tem aqui a licença gratuita, tal, e você pode ter... Então tem os features, né, e tem as features, né, e tem na verdade a versão beta já com MinGW aqui, ó, tá? Que é essa aqui que eu recomendo, vai baixar desse site chamado SoundForge. Quando você clicar aqui, ele já vai iniciar o download, né? E são ambientes confiáveis, esses dois ambientes aqui, o site oficial.
Vocês vejam que é uma coisa bem... Isso aqui ó, foi feito, gráficos foram feitos pelo GIMP, também é um software gratuito, tá? Não tem patentes na Europa, então é um software livre mesmo, e a aparência dele não é nada muito profissional, né? Mas o pessoal que trabalha lá é um pessoal muito dedicado, e né, tem um site simples, né? Então vocês vejam que, apesar, né, de tudo, né, não tem nenhuma sofisticação, né? Você tem algumas pessoas que diriam assim, o site é meio amador, tal, mas é o site oficial do Deve Ser Mais Mais, ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí. E vamos falar um pouquinho então do CodeBlocks. Deixa eu fechar aqui nossos browsers. Eu vou falar aqui do CodeBlocks, né? Inicialmente, então, a linguagem C, eu queria comentar com vocês que ela é uma linguagem enxuta. Ou seja, você vai usar aquilo que você precisa naquele momento. Tá? Deixa eu até baixar aqui, isso aqui. Eu não quero fazer a janela ficar muito grande, porque depois fica ruim de ver também. Eu não tenho certeza como é que ficaria. Vou expandir uma janela aqui para dar uma olhada como é que ficaria. Vou criar um arquivo novo, tenho medo que trunque, mas acho que não vai truncar não. Vou criar um arquivo novo aqui, empty file, tá? Então, só falando do ambiente de CodeBlocks, tá? Então, o ambiente o CodeBlocks, na verdade, aceita outras linguagens que não sejam só a linguagem C. Tem, inclusive, uma aba aqui chamada Fortran, que eu nem preciso dela. Eu dei algumas coisas aqui, a gente pode até apagar certas janelinhas aqui. Essa aqui, por exemplo, essa janelinha aqui de baixo, eu nem preciso dela. Eu posso até apagar ela. Tá? Deixa eu até vir aqui, voltar e tal. Isso está onde? Está no envio, na verdade. Ele diz aqui status bar. Deixa eu ver se eu preciso de status bar. Logs, start page. Então essa página inicial aqui, start page, que ele fala aqui, tá? Eu posso inclusive desabilitar ela, tá? Mas eu vou deixar ela por enquanto, ela é um padrão. Então aqui no view eu posso habilitar ou desabilitar algumas coisas. Tá? Os logs são essa janelinha aqui de baixo, onde dá erros, aparecem os erros. Status bar. Deixa eu ver só uma coisa. View. Tools. Settings. Logs. São só as janelas mesmo. Start page. Perspectivas. Então são tools, na verdade, que eu vou ter aqui as ferramentas. Settings. Environment. Editor. Tem as preferências aqui. Eu aumentei o tamanho da letra aqui para vocês poderem ver bem. Então o meu aqui vai estar com letras bem grandes, né? Aqui que eu mexo nas questões do editor, tá? Então seria geral, formatação, etc, né, do editor. E até essa janelinha aqui, eu queria... Deixa eu ver aqui o que ele fala. Essa janela aqui eu poderia até fechar. Ele não está deixando. Seria aqui no Tools, na verdade. Tools, configure Tools. Close. Não é aqui não. View. É aqui. Code Computation. Compiler. É aqui mesmo no View mesmo. Aqui no Toolbars. Eu vou fechar algumas coisas que eu não preciso aqui. Tá? View, então estou fechando aqui algumas coisas, vou deixar só Browser Tracker. Browser Tracker, não preciso também. View, Toolbars. Debugger. Fortran Project também não preciso. Tá? Não vou trabalhar com Fortran.
Tá? Então, veja, o Fortran é uma outra linguagem de programação. Né? E o nosso vídeo já está chegando ao fim, então eu vou até preparar aqui. Então vocês baixem o CodeBlocks e nós vamos interromper aqui para continuar em breve. Tá? Então eu só vou dar uma limpada aqui nos meus toolbars. Tá? Debugger, Increment, Search. E por último, essa barrinha aqui, que é coisa. Vou puxar ela para cá. Aí, a nossa tela ficou maior, certo? E nós, então, temos aí um ambiente de programação. Tá? Eu vou falar, então, no próximo vídeo sobre essa questão aqui de como começar um arquivo novo. Tá? Vou falar um pouquinho da linguagem C, ela é uma linguagem bem enxuta, e no próximo vídeo, então, a gente continua. Obrigado, então, pessoal. Deixa eu até voltar aqui para o meu... Deixa eu voltar aqui para a webcam. Então, obrigado e até o próximo módulo, tá certo?